14 Mundo Zumbi Capítulo 123 Evolução. Nilo deu um tapinha na cabeça dos dois animais. Ele então acenou com as mãos no ar depois de ver alguns hematomas e pequenos cortes ao redor do corpo. 3 pirulitos que vêm com 3 sabores diferentes materializados na mão de Nilo. Ele deu os 2 para seus animais e o outro acabou em sua boca. Vamos lá. Nilo disse enquanto embainhava a katana em sua bainha nas costas. Nilo então sentiu que algo estava faltando. Ele tentou o seu melhor para lembrar o que é. Infelizmente, parece que seu lado disperso ganhou desta vez. Nilo pula nas costas de Croco enquanto ele se prepara para sair. Justo quando Máximo deu seus terceiros passos, Nilo de repente ouviu uma voz abafada longe dele. A batalha havia terminado e os arredores retornaram ao seu estado silencioso. Embora fosse apenas fraco para outros, para Nilo que já tem uma constituição de 14,99, ele ouviu a voz abafada claramente. Alguém está fingindo estar morto, hein? Nilo disse enquanto desembainhava a katana novamente. Ele puxou as rédeas, pedindo a Máximo que voltasse para que pudessem inspecionar onde a pessoa que fingia estar morta estava escondida. Como um cão, Máximo farejava a todos que encontrava. Croco não tem esse tipo de tempo, então, em vez de verificar se eles ainda estavam vivos, ele apenas cortou suas cabeças diretamente para matá-los. Aorque. De repente, a voz abafada soou novamente, mas desta vez, foi interrompida porque a lâmina de Croco já havia cortado o pescoço do homem antes mesmo de saber que ele ainda estava vivo. Nilo estalou a língua e quando estava prestes a instruir Máximo a se virar, notou algo no canto dos olhos. Era um homem embutido em uma árvore. Nilo deu um tapa em sua testa enquanto lembrava o que estava faltando. Era o Kriegsmesser da agonia. Nilo pediu a Máximo que se aproximasse do homem. Ele não se importava mais com o homem, mas o Kriegsmesser era importante e ele queria recuperá-lo. À medida que se aproximavam do homem, seu estado atual também lhes era apresentado. O homem abriu os olhos, era como se estivesse gritando, mas nenhuma voz saía de sua boca. Suas calças estavam molhadas de seu próprio mijo e o chão debaixo dela estava cheio de fluidos fétidos. Parece que a dor foi realmente demais para ele e que ele até vomitou devido a isso. Ainda no topo de Máximo, Nilo puxou Kriegsmesser Olfagoni para longe do ombro do homem. O corpo do homem caiu no chão. Ele agora estava banhado em seu próprio vômito. Era verdade que Nilo também queria torturar o homem por caluniá-lo, mas vendo seu estado, ele não tem mais vontade de fazê-lo. Não é que ele tenha pena dele, é só que ele não quer torturar um homem que foi banhado com seu próprio mijo e vômito. Nilo balançou a cabeça e antes de embainhar o Kriegsmesser, ele deu uma facada na cabeça do homem. Vamos lá. Nilo pronunciou. Passando por dezenas de corpos humanos, se fosse antes, Nilo certamente surtaria. No entanto, depois de chegar a este mundo zumbi, ver algo assim já era uma ocorrência normal para ele. Culpa. Não há necessidade de se sentir assim. Eles eram os que queriam matá-lo em primeiro lugar. É apenas autodefesa. Se ele não for forte o suficiente, então ele e seus animais de estimação estariam deitados no chão frio agora. Mate aqueles que queriam te machucar. Sem piedade. Essa linha já havia se tornado o lema do Nilo. Depois de alguns minutos, Nilo chegou à árvore desmoronada de antes. Atrás dessa árvore estaria a casa que as mulheres usavam como base temporária. A princípio, Nilo queria comprar uma pele de cobra na System Store para ajudar na evolução de Croco. Felizmente, no cruzamento em direção a esse local, encontraram muito corpo mutante do animal morto e uma enorme cobra estava entre eles. Nilo esfolou a cobra e guardou a pele mutante daquela cobra dentro do espaço de armazenamento. Pelo menos, ele não precisaria mais comprá-lo. Não que Apocalipse Points ainda importe para ele. Nilo desce de Máximo e abre as folhas grossas à sua frente. A casa foi então apresentada aos seus olhos. Felizmente, pensou Nilo. Ele temia que a casa se transformasse em escombros depois de ser administrada pelos enormes animais mutantes. Sua preocupação não é sem base. Afinal, devido ao incidente anterior,
As casas da vila de Cauayan já haviam se tornado ruínas. Se foi arruinado pelas árvores antes, desta vez, está ainda mais arruinado. Pode-se dizer que não há mais casas de aldeia de pé nesta aldeia. Talvez este seja o último, pensou Nilo. Nilo e seus 2 animais de estimação caminhavam lado a lado em direção às casas. Nilo inspecionou o local mais detalhadamente e descobriu que há mais 4 quartos no segundo andar. Nilo queria tornar sua evolução o mais segura possível. Então, antes de iniciar o processo, ele primeiro colocou algumas armadilhas ao redor das casas como a primeira linha de defesa. Ele também comprou alguns cortadores de grama que irão ligar automaticamente se eles sentirem alguns zumbis por perto. Os cortadores de grama não são tão caros, então Nilo comprou um total de 6 e os espalhou pela casa. Agora que a defesa estava pronta, Nilo voltou para dentro da casa para iniciar o processo de evolução. Ele escolheu os 4 quartos do andar de cima. Além de ser mais limpo, é espaçoso também. Ele dá aos 2 animais um espaço para sua evolução. Ele não sabe o que vai acontecer durante o processo e também estará ocupado durante esse tempo. Então é melhor separá-los com espaço para que não atrapalhem um ao outro. Primeiro, ele retirou a pele da cobra mutante e deu a Croco. Croco aceitou a pele da cobra e, instantaneamente, começou a devorá-la, iniciando assim seu processo de evolução. Nilo então fechou a porta antes de ir para outra sala onde está Máximo. Máximo precisa da marreta como item para sua evolução. Nilo balançou a cabeça, pois parece que Máximo já sabia desde o início que são os requisitos para sua evolução. Então é por isso que ele não está disposto a se separar disso. Máximo já poderia ter iniciado sua evolução, pois a marreta estava com ele o tempo todo. No entanto, ele propositalmente esperou que Nilo obtivesse permissão. Nilo sorriu e acenou com a cabeça para Máximo. Ele então saiu do quarto e fechou a porta com força. Nilo então caminhou em direção à sala no centro, a sala que ele escolheu para seu local de evolução. Ufa! Nilo fechou a porta e se deitou na cama. As espadas junto com sua bainha já haviam sido armazenadas dentro do espaço de armazenamento. Nilo estava com medo de que eles pudessem causar problemas durante a evolução. Ele se lembrou da última vez que ele atualizou. Foi tão doloroso e ele não pôde deixar de rolar naquele momento. Nilo apenas espera que as palavras do sistema sejam verdadeiras e não sejam tão dolorosas quanto a primeira. Nilo respirou fundo e depois que seu coração se acalmou, ele disse ansiosamente: inicie a atualização, sistema. Mundo Zumbi capítulo 124, nível 2. Parabéns anfitrião. Você agora é um humano de nível 2 graus. É isso? Nilo disse, visivelmente atordoado. Desta vez, a atualização não levou mais de 1 minuto. Isso não é um pouco anticlimático? Disse Nilo. Claro, ele não esperava que algo assim acontecesse. Ele só sentiu um pequeno beliscão e então foi lá. Ele já é um humano de nível 2. Decepcionado? Um pouco. Nilo deve admitir. Bem, não é que ele seja algum tipo de masoquista que ele queria mais dor. Nilo encolheu os ombros e afastou os pensamentos negativos de sua mente. É melhor assim mesmo, pensou Nilo. Ele se levantou da cama e verificou seu braço. O moletom de manga comprida esfarrapado estava a caminho, então ele o rasgou. Meus braços ficaram maiores? Nilo disse depois de ver a transformação de seu braço. Nilo olha em volta para procurar um espelho. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar nenhum. Ele então se lembrou que no andar de baixo havia um espelho de corpo inteiro colocado ao lado da escada. Apressadamente, Nilo desce para verificar sua aparência atual. Que porra, ainda o mesmo. Nilo disse depois de rasgar a máscara facial e ver seu rosto sob ela. Ainda era o mesmo rosto antigo, comum, básico e comum com o qual Nilo estava bastante familiarizado. Bem, mudou um pouco, pois agora ele tem um pequeno cavanhaque no queixo. Se você pode mudar meu corpo, então por que não muda meu rosto também? Você está brincando comigo? Nilo protestou. Mas ele sabia que não podia fazer nada a respeito. Além disso, ele sabia que a aparência não importa durante um apocalipse.
Ainda assim, ele decidiu comprar uma máscara facial mais tarde para esconder o rosto. Além disso, as máscaras faciais realmente o ajudaram muito. Neil observou seu corpo e percebeu que ele ficou mais musculoso. Pelo menos, seus músculos se tornaram mais aparentes e visíveis. O corpo de Neil antes era musculoso. Mas agora, sua construção corporal é mais como um corpo semi-buff. Claro, seu corpo não poderia se comparar com a dupla que ele lutou antes. Ele tentou checar suas costas novamente e, nada, nenhum rosto de demônio. Neil também notou que seu cabelo estava um pouco mais comprido. Agora quase alcançava seu queixo. Neil também podia sentir que havia ganhado mais peso. Seus passos antes eram mais pesados do que ele normalmente sentia. Talvez por causa dos músculos adicionais. Pensou Neil. Neil planejava verificar seus dois animais de estimação, mas considerando o que aconteceu antes, quando a atualização levou mais de uma hora, ele decidiu não perturbá-los. Em vez disso, Neil murmurou estatísticas para verificar seu status atual. Anfitrião, Neil nível 2 graus vontade, 15,0 constituição, 15,0 energia, 15,0 15,0 arma. Marreta nível 1 graus katana de libertação estilingue de precisão nível 1 graus bala explosiva nível 1 graus, 0 nível 1 graus Kriegsmesser Fagoni talento, mestre de armas nível 1 graus empunhadura dupla. Montaria nível 1 graus. Nível 1 graus mestre de combate corporal coleta automática nível 1 graus pá, 2999,0 LP, pontos de nível. 10 nível 2 graus, hein? Neil disse depois de ver suas estatísticas. Ele não podia estimar o quão forte ele é agora, mas provavelmente agora ele poderia levantar o dobro do peso que ele conseguia levantar antes, quando suas estatísticas ainda estavam em 14,99. Neil vasculhou a System Store e comprou as melhores roupas do nível 2 graus. Uma jaqueta preta com linhas vermelhas como decoração, vem com um moletom também. Uma calça preta com linhas vermelhas como decoração. Uma máscara preta com linhas vermelhas e brancas como decoração. Um sapato preto carregado de listras vermelhas e, por último, uma calcinha preta que, infelizmente, não tem decoração. Essas roupas não têm muita diferença em comparação com as roupas anteriores que ele usava. É que essas roupas têm propriedades mais defensivas do que a anterior. Oh, espere! Ele tem duas novas funções. A função de camuflagem e retorno foi o que foi adicionado. A camuflagem era bastante óbvia, ajuda Neil a esconder seu físico quando está fora de batalha. Isso não significa uma ocultação inteira, apenas o ajuda a não ser notado facilmente. A função de retorno funcionou da mesma forma com um porco-espinho. Se alguém atingir o Neil, ele poderá devolver parte do dano que o inimigo causou ou recuperar a força usada. Ele também tem uma limitação. Não poderia recuperar golpes que estavam além de sua capacidade defensiva. Neil vestiu animadamente as roupas que acabou de comprar. Por um momento, ele parece alguém que está prestes a fazer uma corrida. O cabelo de Neil agora estava mais comprido, então ele o amarrou como um rabo de cavalo para que não fosse um obstáculo. Ele considerou cortá-lo, mas achou que ter cabelo comprido também combina com seu gosto. As máscaras faciais que Neil estava usando agora parece que era um demônio. É decorado com dentes vermelhos e brancos que parecem intimidantes. Bem, ele tem a função de intimidação, então talvez seja por isso. A calça caiu bem nas pernas. Não é muito apertado e nem folgado. Neil se sentiu confortável em se movimentar com ele. Não restringiu seus movimentos em nada. Seus sapatos também têm um pouco diferente, pois agora tinha alguns picos retráteis para alguns ataques. Ainda assim, nada poderia superar a função de autolimpeza da roupa. Neste período de apocalipse, manter-se limpo era a coisa mais difícil. Depois que ele terminou, Neil vasculhou a loja de armas e inspecionou a arma de nível 2 superior. Oli moli. Neil cambaleou um pouco para trás ao ver o preço das armas. 1.500 pontos Apocalipse. Do que é feita esta arma? Neil secretamente enxugue o suor e acalme o coração pulsante.
Após o grande evento anterior, onde ele obteve muitos pontos da Apocalipse, Nilo já estava planejando fazer compras e comprar todas as armas, itens e talentos do nível 2 graus. Infelizmente, seu plano foi interrompido depois de ver a primeira arma superior. Porra, tão caro. Nilo decidiu recuar primeiro e interromper seu plano. Ele não esperava que algo assim acontecesse. Ele pensava que já era um homem rico, mas acontece que ele é apenas um homem rico dentro de uma pequena aldeia. Nilo vasculhou a lista de talentos e foi a mesma coisa. O primeiro da lista tinha incríveis 1.500 Apocalipse Points como preço. Porra! Eu preciso cultivar mais zumbis. Mundo Zumbi capítulo 125. Vende online. Porra! Eu preciso cultivar mais zumbis. Nilo sorriu ironicamente. Ele pensou que seus mais de 3.000 pontos de Apocalipse já eram suficientes. Mas parece que foi apenas um grão de areia comparado ao preço dos itens da System Store. Espere. Se eu pude comprar, não posso vender também? Nele disse depois de perceber que talvez o sistema também tivesse esse tipo de função que ele ainda não havia descoberto. Com isso dito, Nele imediatamente começou o que precisava fazer. Experimentar. Vender? E bingo na hora, o sistema respondeu. Nossa! Nilo comentou. Marque o item que você queria vender. Apenas itens no armazenamento do sistema podem ser vendidos. Entendo. Vamos tentar isso. Tão barato. Nele disse depois de verificar a adaga do meio do palco que ele pegou antes. Era a mesma adaga que cegou os olhos do Máximo. No canto de seus olhos estava o contador do total de pontos do Apocalipse que ele poderia ganhar depois que um determinado item fosse verificado dentro do carrinho. Funciona da mesma forma que a loja online chafefeolizado que Nilo frequentou em sua vida anterior. Você coloca um item no carrinho e, se achar que já é suficiente, pode revisar o que deseja vender antes de verificá-lo. Na seção carrinho, Nilo verificou a adaga do estágio médio e seu preço é de apenas 2 pontos Apocalipse. Nilo estalou a língua. O sistema está mexendo com ele ou realmente é o preço da arma de estágio intermediário? Nele retornou à seção principal e adicionou a Katana da Libertação e a Kriegsmesser da Agonia para verificar seus preços. Barato. Aumente seu sistema de apostas. A Katana e a Kriegsmesser totalizaram apenas 10 pontos Apocalipse cada. Aquelas eram as armas de nível 1 graus, pelo amor de Deus. Comprei a Katana por 50 Apocalipse Points e agora que quero vendê-la de volta, não consigo nem recuperar a metade. Há apenas um pequeno arranhão na lâmina, certo? Que sistema fraudulento. Nilo resmunga e continua jorrando algumas queixas. Infelizmente, não importa o que ele fizesse, os preços nunca mudavam. Nilo só podia suspirar derrotado. Depois de tentar um pouco mais, os preços realmente nunca mudaram. O sistema respondeu, porém, anfitrião. A razão para os preços baratos é que o sistema precisa utilizar parte de sua energia sobrando apenas para moer as armas e transformá-las em pontos do Apocalipse. E essa energia extra será coletada depois que uma arma ou parte mutante for convertida em pontos de Apocalipse. Daí o motivo de seu preço baixo, ok, certo? Nilo balançou a cabeça em derrota. Os preços eram uniformes e apenas os itens que vinham da própria System Store tinham outro conjunto de preços. Uma arma de nível 1 graus no estágio inicial pode ser vendida por 1 pontos de Apocalipse, 2 pontos de Apocalipse para a fase intermediária, 3 para a fase final e 4 pontos de Apocalipse para armas de nível 1 do estágio de pico que não foram retiradas do sistema. As armas do sistema tinham o dobro do preço daquelas obtidas de animais mutantes se vendidas. Por exemplo, a katana que ele comprou do sistema pode ser vendida por 10 Apocalipse Points, enquanto a PX Estágio e a POM que ele conseguiu de um animal só pode ser vendida por 4 Apocalipse Points. Nele balançou a cabeça e excluiu as 2 armas de ponta da seção carrinho. Ele ainda poderia usá-los. Além disso, a Katana e a Kriegsmesser já têm algum valor sentimental para ele. Claro, se o pior acontecer, ele ainda os venderia sem pestanejar. Sua vida é mais importante do que alguns sentimentos, afinal.
Nilo então adicionou todas as armas que estão apodrecendo dentro do espaço de armazenamento para vendê-las a granel. E o que ele conseguiu foram míseros 28 Apocalipse Points depois de vender todas as armas dentro do Storage Space. Nilo só podia reclamar baixinho pelos preços baratos do sistema. No entanto, Nilo ainda decidiu vendê-los. De qualquer forma, eles estavam apenas coletando poeira no espaço de armazenamento do sistema. Ele também lembrou os corpos de animais mutantes mortos pelos quais passaram mais cedo. Nilo não deixaria esses pontos do apocalipse passarem, mesmo que um deles fosse apenas um pouco. Há um ditado sobre como 1000 formigas poderiam fazer um elefante rastejar. É o mesmo com o caso de partes de animais mutantes. Mesmo que cada um deles custasse apenas um Apocalipse Points, 100 deles equivalem a 100 Apocalipse Points. O único problema é que ele estaria morto de cansaço depois de extrair todas as partes mutantes sozinho. Ele poderia esperar que os dois animais de estimação terminassem sua evolução antes de prosseguir com a colheita, mas sabia que ainda seria em algumas horas. E se ele esperou, então ele não tem nada para fazer durante essas horas. Por isso, Nile decidiu sair e começar a coletar algumas partes de animais mutantes por conta própria. Existem dezenas deles espalhados pela vila. Nile tem certeza de que poderia reunir pelo menos 200 pontos do apocalipse. Nilo agora se arrependeu de suas ações de ser um esbanjador antes. Se ele soubesse que isso iria acontecer. Suspiro. Nós realmente não podíamos adivinhar nosso futuro. Nilo instalou um sistema de alarme que o notificará se algo acontecer enquanto ele estiver ausente. O alarme poderia notificá-lo em qualquer lugar ao redor da aldeia. O alarme custa apenas 5 Apocalipse Points, então não é muito. Ele também lembrou as armas usadas por aqueles que mataram anteriormente. Ele calculou que a maioria deles eram armas de nível 1 graus e ali estágio. Ele planejava coletar todos eles para aumentar seus pontos de apocalipse. Nile então sai da casa para começar a limpar as partes mutantes ao redor da vila. Usando a katana e Kriegsmesser-Ofaguni, Nile habilmente extraiu a pata mutante de um cão. Ele então o guardou dentro de seu espaço de armazenamento que já estava bastante apertado após uma hora de limpeza. Nilo não os vendeu um por um. Ele planejava vendê-los a granel. Embora não aumente os preços dessa forma, um aumento a granel seria mais satisfatório do que um aumento pequeno e gradual. Afinal, só um pouco mais. Nile disse depois de ver o espaço de seu espaço de armazenamento ficar cheio toda vez que ele armazena uma parte de animal mutante. Mundo Zumbi Capítulo 126 Agricultura não é fácil. Parabéns anfitrião. Você ganhou 122 pontos Apocalipse com sucesso por vender partes de animais mutantes. Ok, finalmente terminei com esse lote. Ufa! Nilo enxugou o suor que se formava em sua testa enquanto lia a mensagem do sistema. O casaco com capuz não foi usado, então seu cabelo curto em rabo de cavalo estava levemente balançando no ar. Já se passaram 3 horas desde que Nilo começou a limpar as partes mutantes e ele já carregou totalmente o espaço de armazenamento do sistema 3 vezes. Cada espaço de armazenamento do sistema totalmente carregado lhe renderá aproximadamente 100 ou mais pontos Apocalipse. 3 horas por 300 pontos do Apocalipse. O pagamento não é ruim, pensou Nilo. Bem, definitivamente não poderia ser comparado ao seu ganho anterior, mas é muito mais seguro em comparação com o anterior. E devido a ele ter apenas atualizado para o nível 2 há algumas horas, ele definitivamente não conseguia controlar bem sua força. Nilo apenas tomou isso como outra forma de treinamento para se acostumar com sua força em breve. Nilo até pensou que estaria cansado depois de limpar 200 carcaças de animais mutantes. No entanto, parece que ele subestimou a capacidade de energia de um humano de nível 2. Pois mesmo com ele já limpando 300 ou mais carcaças de animais mutantes, ele ainda não está se sentindo cansado ou cansado. Pode-se entender que ele não está fazendo alguns movimentos rigorosos, mas comparado ao seu eu anterior, a melhoria de energia foi realmente outra. Nilo assumiu que sua energia agora era igual a 3 vezes sua energia antes. Em relação à sua força atual,
Nilo ainda não tem certeza, mas definitivamente não é menor do que o incremento de estatísticas de energia que ele já experimentou. Nilo já coletou e extraiu 300 ou mais carcaças, mas ainda está longe da verdade. São as carcaças de um lado da aldeia. As outras partes, ele ainda precisa explorar. Nilo tocou o fone de ouvido em sua orelha direita para confirmar que não há movimento na casa onde ele deixou Máximo e Croco. Este fone de ouvido funcionou como a porta de entrada para receber o alarme que ele colocou na casa. Depois de certificar-se de que ainda não há movimento dentro da casa, Nili mudou-se para outro local para recolher as carcaças de alguns animais mutantes lá. Atualmente, o prédio da vila estava em ruínas. Além das ações das árvores, o tumulto anterior também contribuiu para sua queda. Como o local estava agora em escombros, Nilo deve procurar mais minuciosamente para localizar uma carcaça de animal morto. Depois de mais uma hora, Nilo podia ser visto balançando sua katana da libertação e Kriegsmesser da agonia na perfeição. Ele estava usando seu talento de empunhadura dupla em todo o seu potencial enquanto fazia alguns golpes no ar. Depois de dezenas de golpes, o movimento de Nilo finalmente parou. E de uma só vez, Nilo sacudiu suas duas espadas ao mesmo tempo para se livrar do sangue pegajoso que cobria sua lâmina. Sem parar, Nilo embainhou as duas espadas antes de pegar uma garra de pássaro mutante para guardar dentro de seu espaço de armazenamento. As garras foram espremidas junto com as outras partes mutantes dentro do espaço de armazenamento apertado. Nilo poderia expandi-lo, mas ele decidiu contra isso. Ele ainda está com falta de pontos de apocalipse, afinal. Ele não é mais o cara rico que ele pensava que era. Suspirar. Nilo murmurou vender e a interface para vender os itens apareceu em sua mente. Nilo então passou a verificar todas as partes mutantes e algumas armas dentro do espaço de armazenamento. Um total de 153 pontos de apocalipse. Isso é o que ele ganhou depois de vender todas as partes mutantes dentro do espaço de armazenamento. Foi o mais alto até agora. A razão para isso foi porque ele consegue encontrar algumas partes mutantes de animais do estágio médio. Já era quase meia-noite e Nilo ainda estava cheio de energia. Como uma pessoa alta em cafeína, seu espírito também estava alto. Nilo estava chapado e viciado no aumento de seus pontos de apocalipse. Sem mais delongas, ele se moveu para outro local para limpar as partes do animal mutante espalhadas que ele pudesse encontrar. Outra hora se passou e o espaço de armazenamento do Nilo estava cheio novamente. Nilo arqueou e esticou as costas doloridas. Cultivar para pontos de apocalipse não é realmente fácil. A noite toda suas costas estão dobradas. Você não consegue nem sentar por um segundo. Suspiro. Minhas costas doem muito. Pressionando o botão de venda, todas as partes mutantes dentro de seu espaço de armazenamento desapareceram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, seus Apocalipse Points finalmente atingiram a marca de 3.599. Último. O Nilo disse enquanto passeava em direção à entrada da aldeia. A entrada da vila era o lugar onde ele e seus dois animais de estimação mataram muitos homens. Cada um deles estava segurando uma arma, então Nilo pensou que poderia obter mais pontos de apocalipse lá. Cantarolando uma música, Nilo chutou um corpo e pegou uma arma enterrada sob ele. Ele então procedeu a armazená-lo dentro do espaço de armazenamento. Tudo bem, cheio. Nilo comentou enquanto esfregava as duas mãos para se livrar da poeira que se formava nela. Pressionando a venda, as armas que ele acabou de coletar desapareceram sem deixar rastro. Ninguém sabe para onde o sistema os transfere. No entanto, isso não importa para Nili, pois tudo o que ele estava pensando eram os pontos do apocalipse que ele ganhou com essa transação. Seus pontos totais de apocalipse estavam agora em 3.769, o suficiente para comprar a arma de nível 2 e o talento de nível 2. Os dois custam 1.500 Apocalipse Points cada, então se ele decidisse comprá-los, ele ainda teria cerca de 769 Apocalipse Points restantes. Nele procura ao redor para lavar as mãos ensanguentadas com um pouco de água. Se fosse antes, ele definitivamente compraria uma água energizante na loja do sistema para lavar as mãos.
No entanto, Neil sabia que não podia mais pagar por algo assim. Ele decidiu ser o mais econômico possível novamente. Afinal, ele precisa guardar alguns Apocalipse Points para os dias chuvosos. Assim que Neil estava prestes a pressionar o botão sim para comprar a arma de nível 2 superior, um som de toque foi ouvido em seu ouvido. O alarme dentro da casa havia sido acionado. Neil imediatamente parou o que estava fazendo e correu na direção da casa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.